Está no ar mais uma edição do Auto Guia, a revista eletrônica para você que é apaixonado por carros e motos. Eu sou Gabriela Barbosa e vou estar junto com você trazendo reportagens, entrevistas e tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o mundo automotivo. Na nossa última edição, nós mostramos uma matéria especial com as alterações na lei para quem vai tirar a carteira de motorista pela primeira vez. São tantas novidades que a gente teve que dividir a matéria em duas partes. Acompanhe agora a segunda parte desta reportagem com dicas do que você precisa saber na hora de procurar uma autoescola. Confira! O público-alvo das autoescolas são os candidatos, com certeza, a partir dos 18 anos de idade. E a grande maioria desses candidatos à habilitação são trabalhadores ativos. E a maioria tem muita dificuldade de conciliar o horário de trabalho dele com o horário que ele tem que cumprir na carga horária de aula teórica e aula prática na autoescola. Diante dessa dificuldade que nós observamos que os candidatos tinham em frequentar essa carga horária, nós da Autoescola Rainha oferecemos um leque de horário mais extenso. Nós oferecemos aula, tanto prática quanto teórica, de 7 da manhã até as 22 horas. O candidato tem mais disponibilidade de frequentar essas aulas e de cumprir a sua etapa de aulas, tanto prática quanto teórica. Uma das dificuldades é essa, né, de conciliar o horário. Ele tem que cumprir aulas diurnas e noturnas. As noturnas são obrigados a ele fazer pelo menos 4 aulas noturnas. Muitas vezes o candidato não tem condição, ele não tem tempo de frequentar as aulas diurnas. Ele opta por fazer todas as aulas noturnas. Nós orientamos que ele tem que conciliar alguns horários diurnos para facilitar a visualização dos comandos internos do veículo. Comando de seta, pedais, marcha, isso tudo é interessante que ele visualize, coisa que à noite se torna um pouco mais difícil. Mas muitas vezes, diante da dificuldade do candidato, nós abrimos algumas exceções e cumprimos a carga horária noturna. Não é uma regra, são algumas exceções, mas muitas vezes por dificuldades nós atendemos esse público também, que trabalha em um horário extenso durante o dia e só sobra à noite para ele. Então nós conseguimos atender também esse público. O candidato que quando procura a autoescola, muitas vezes ele já chega na autoescola informando que já sabe dirigir. Mesmo que ele saiba dirigir, para o processo de habilitação, ele tem que cumprir a carga horária exigida. Então não tem como reduzir essa carga horária. São 20 aulas práticas e 5 aulas no simulador. Tem que cumprir. Sabendo ou não sabendo dirigir, ele terá que cumprir essa carga horária. Uma outra questão também que se levanta é com relação ao candidato que já cumpriu a carga horária, já se habilitou e mesmo assim ele está inseguro. E às vezes existe a dúvida, mas ele pode voltar para a autoescola? Sim, pode. Mesmo tendo habilitação, ele pode se reciclar, ele pode fazer aulas complementares mesmo depois do processo de habilitação. Ele pode retornar à autoescola e marcar aulas extras para que ele se sinta mais seguro. Nessa situação, uma vez habilitado, a aula pode ser ministrada não só dentro da cidade, como até fora da cidade também, uma vez que ele já está habilitado. A aula não pode ser ministrada em rodovia para o candidato que está em primeiro processo de habilitação. Uma vez que ele já está habilitado, ele pode fazer aula. Uma outra dúvida também é se o candidato ele pode fazer aula no seu próprio carro. Se ele estiver habilitado e houver condições, ele até pode fazer aula no carro dele, sim, se ele já estiver habilitado. Ele pode pedir a orientação de um instrutor da autoescola para acompanhá-lo e auxiliá-lo em sua aula no seu próprio carro. Mas de início nós sempre marcamos primeiro a aula no veículo da autoescola, que o veículo é dotado de duplo comando de freio e embreagem e ali o instrutor tem total domínio sobre o veículo. Caso que no caso do carro particular ele não tem. Ele não vai ter esse domínio no carro particular. Ele pode orientar, mas ele não tem todo esse domínio que o carro da autoescola oferece. Então, de início, se marca a aula no carro da autoescola e, posteriormente, pode ser realizado a aula no seu próprio carro, uma vez que os veículos da autoescola podem ser diferentes
do carro em que esse atual motorista comprou. Ele comprou um veículo diferente e quer conhecer o seu carro. Ele pode pedir o auxílio do instrutor? Sim, sem dúvida alguma. Ele pode voltar à autoescola e pedir esse auxílio ao instrutor. Existem algumas regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, o candidato fez uma prova teórica e não conseguiu êxito nessa prova. Ele só poderá realizar outra prova 15 dias após o resultado dessa prova onde ele não obteve êxito. Da mesma forma na prova teórica. Como o Detran disponibiliza datas específicas para a prova prática e teórica, o que pode acontecer é que o candidato ele fez a prova, vamos supor, falando de uma prova prática, ele fez a prova no dia 1º e não obteve êxito. Teoricamente, no dia 16 ele poderia realizar outra prova. Só que o que pode acontecer é que não tem data de prova no dia 16. A próxima prova pode ser no dia 30. Então ele vai ficar aí um mês sem poder realizar a nova prova. Da mesma forma que se tiver uma prova no dia 14, ele também não poderá realizar porque não deu o intervalo de 15 dias. Alguns alunos às vezes não compreendem isso, mas é uma regra imposta pelo Detran. Tem que se ter o intervalo de 15 dias de uma prova para outra. Então a gente sempre sugere que o candidato que está em processo de habilitação não deixe o seu processo ficar muito próximo do final. Por exemplo, se eu tenho 12 meses para concluir o processo, pelo menos 2 meses antes, ele deverá já estar apto a realizar a prova prática, porque pode acontecer de não ter data e ele acabar perdendo o seu processo de habilitação porque não foi disponibilizado data para a prova onde ele poderia realizar. Você vai ver em instantes. Na coluna Novidades, você vai saber tudo o que está acontecendo de mais importante no mercado de carros no Brasil e no mundo. A gente volta já!